Você precisa saber o que que é SIBO, você precisa saber quais são os sintomas de SIBO, como é que faz a avaliação, né, como que se pede o exame de hidrogênio expirado, tudo isso você vai ter que buscar, tá? E a outra que eu achei interessante é como conseguir ter tanta confiança. A resposta é muito simples e direta. Estudando, a gente não consegue ter confiança se a gente não sabe as bases teóricas. E é aí que entra a formação ciência do intestino. Eu criei esse curso com muito carinho, conversei bastante com outros profissionais, com outros professores. Na época a gente não tinha nada parecido, é um curso que é todo baseado em ciência. Eu tenho muitos médicos que fazem o curso, muitos professores que fazem o curso e que adoram o resultado dele, né, e tudo aquilo que está dentro. A gente tem mais de 40 horas de conteúdo gravado, todo dentro do Hotmart, todo selecionado, tá? Então a gente tem todo um esquema muito organizado com as aulas, todas direcionadas para a prática clínica, e não é só isso. A gente tem também mentoria. Então, lá eu tenho 6 aulas gravadas de mentorias em que eu conversei, fiz uma consulta ao vivo com uma paciente, isso está gravado, mostrei qual é o meu questionário que eu uso pré-consulta, como que a gente faz para criar esse questionário, quais são, então, as formas de fazer diagnóstico, como que eu faço essa condução toda, tudo isso eu consegui fazer porque são muitos anos estudando, 12 anos me dedicando à ciência do intestino. E hoje eu sou uma pessoa considerada referência. Então, eu consegui ser muito mais valorizada, eu consegui triplicar o meu salário simplesmente direcionando aquilo que eu faço. Eu parei de atender todo mundo e comecei a ser mais focada. Então, agora eu sou totalmente nichada, eu só atendo pacientes com problemas gastrointestinais, eu sou altamente recomendada por médicos, mais de, eu diria, 70% dos meus atendimentos são de encaminhamentos. E eu recebo encaminhamento de médico, encaminhamento de nutri, eu recebo muito, inclusive, encaminhamento de nutri, tá? Às vezes o nutricionista começa a tratar, ele não dá conta, ele encaminha para mim, o que me deixa muito feliz, né, esse reconhecimento. Então, assim, eu consigo solucionar rapidamente as queixas gastrointestinais dos meus pacientes, os resultados são fantásticos. Esses pacientes, eles acabam sendo minha vitrine, porque eu atendo um paciente, eu tenho uma história ótima, atendi uma paciente de Belém do Pará, e eu resolvi o problema dela em menos de um mês. Era uma paciente que tinha de 10 a 15 evacuações líquidas todo dia. A gente fez o protocolo, o Low Food Map, em 25 dias mais ou menos, ela já tinha fezes Bristol 4. Ela começou a me divulgar tanto que eu tenho uma sequência de pacientes de Belém do Pará. Agora eu já tenho 10 pacientes de Belém do Pará. Então, gente, quando a gente sabe o que a gente faz e a gente resolve, essa é a principal questão, resolver o problema do seu paciente. Ele te indica, ele é a sua vitrine, né? Nada melhor do que isso. Como que eu faço isso? Estudando. Se é um paciente de um caso mais complexo, eu vou estudar mais, eu vou demandar mais tempo, mas não tem problema, eu continuo estudando. Então, eu não tenho mais insegurança. E eu tinha, assim como você provavelmente tem hoje. Então, uma insegurança de escolher qual é o melhor suplemento. Posso ou não posso suplementar whey para um paciente que está com um problema gastrointestinal? Preciso suplementar glutamina para todo mundo? Vale a pena eu pensar em usar prebiótico para todo mundo? Essas dúvidas eu não tenho mais e muda completamente meu direcionamento clínico. Então, assim, para a gente ser um nutricionista requisitado, para a gente ter triplicar esse faturamento, a gente precisa entender de microbiota. É aquilo que eu falei no começo da aula. Vocês viram, tá? Eu não estou inventando, são dados publicados. PubMed, vocês viram o crescimento de estudos relacionados à microbiota intestinal, estudos para probióticos, a gente vai chegar a 12 bilhões o mercado de probióticos no ano de 2032. Então, você não pode ser um nutricionista que não faz parte dessa turma que entende de microbiota, né? Isso vai fazer toda a diferença para a sua prática clínica, para a sua condução clínica, para a sua assertividade clínica, para os retornos. Quando a gente faz dieta Low Food Map, inclusive nesse curso, eu tenho um mini curso de dieta Low Food Map, é muito interessante, todo explicado. Então, eu segui muito aquilo que a própria Monash faz. Para fazer a certificação da Monash, paga em inglês, assiste o curso em inglês, tem que fazer prova em inglês para ter a certificação. E aqui dentro desse curso você tem tudo em português mastigado
todas as listas baseadas nas orientações da Monash prontas para veganos, para ovo-lacto vegetarianos, para onívoros. Eu entrego também materiais editáveis, você consegue colocar sua logo, você consegue fazer o que você quiser com aqueles materiais para encaminhar para o seu paciente. A gente tem aulas ao vivo com convidados especialíssimos, sempre convidados renomados. A gente, para essa turma nova, a gente vai ter aulas ao vivo sobre marketing digital, gente, porque hoje essa é uma necessidade real. Saber sobre marketing digital faz toda a diferença para também atrair mais pacientes. Nós vamos fazer aulas ao vivo com atualizações de conteúdos, vocês vão poder tirar dúvida comigo ali, real time, tá? Então, a gente vai falar sobre dieta low food map, sobre todos esses outros conteúdos. Eu já estou programando sobre cirurgia bariátrica, sobre SIBO, para falar sobre relação com dermatologia, tá? E ainda a gente vai ter discussão de casos clínicos, que são os hot seats. Então, a gente vai ter dias específicos em que vocês vão encaminhar para mim alguns estudos de caso. Eu vou selecionar 2, 3 estudos de caso para a gente discutir no dia. Você apresenta isso para esse grupo de profissionais e a gente vai fazer discussão, porque, gente, sempre cabeças a mais pensam melhor do que uma sozinha. Os alunos que já fizeram ciência do intestino, eles adoram as aulas, eles têm acesso comigo direto, né? Então, eles sempre me mandam falando que eles adoraram, que eles aprenderam. A gente tem esses novos conhecimentos que vão acontecendo mensalmente com as aulas gravadas. Além disso, esses conteúdos, esses alunos já aumentaram o valor de consulta, já aumentaram, inclusive, número de pacientes. Eu tenho um caso de uma paciente de uma aluna que se formou há menos de um ano e ela já subiu 2 vezes o valor dela de consulta, porque ela é focada em doenças gastrointestinais, porque ela consegue resolver problemas relacionados à síndrome intestino irritável, à diarreia funcional, constipação funcional, porque ela consegue entender para que paciente que ela precisa encaminhar, para quem que ela encaminha, tá? Então, isso é muito importante. Todos esses são os bônus que a gente tem dentro do curso. Então, a gente já tem 18 aulas gravadas com convidados como Silvia Campos, a gente tem vários médicos gastroenterologistas que já deram aula, então o doutor Pedro, a doutora Lívia Guimarães, a gente tem a Ilana, a Vanderly Marchiori, a Aline Davi, então sempre são temas super interessantes. A gente tem aulas específicas de exames de microbiota, como é que a gente faz a interpretação. Agora vai entrar uma aula de coprológico funcional. A gente tem as gravadas ao vivo, o guia prático da dieta Low Food Map, assim como eu disse, os materiais editáveis, mais os hot seats, o grupo de networking, que a gente tem um grupo do WhatsApp próprio para isso, mais a questão do marketing digital. Então, vocês vão ter uma aula de marketing digital com o estrategista do Wendel de Carvalho, gente. Fala sério, né? Quem é que vai conseguir algo assim? O valor realmente é imensurável. E ainda uma aula de tráfego pago para negócios locais, também com o estrategista do Wendel de Carvalho. E ainda tem uma surpresa que eu vou revelar na nossa aula inaugural, que vai acontecer dia 8, tá? De agosto. Bom, e isso tudo que eu falei tem esse valor que, gente, é ridículo, né? A gente está falando de R$ 1.997 para tudo isso. E é muita informação, é muita qualidade científica que a gente tem dentro desse curso. E se você for parcelar isso por mês, a gente está falando de 12 parcelas de R$ 199 para você mudar a sua carreira, mudar o valor da sua consulta, mudar a questão de retorno, agenda, lotação de agenda, e não é só isso. Se você aumenta o valor da sua consulta, consequentemente, você consegue ter mais controle da sua agenda pessoal, né? Então, você aumenta o valor da consulta, não precisa atender tanto, mas hoje, quem está aqui, como vocês ficaram comigo até o final, eu vou dar um desconto para vocês de R$ 200 e vocês vão pagar R$ 1.797 à vista, ou 12 parcelas de R$ 179,35. Isso para quem fechar até o dia 1º do 8, às 23h59. Mas eu tenho algo melhor ainda, que é uma proposta que não tem como você recusar, que a gente chamou de botão de emergência. Então, quem entrar no curso até hoje,
tá? Então, isso só é válido até hoje, às 23h59. Vai ter direito a 2 acionamentos do botão de emergência. O que isso significa? Na hora que você estiver desesperado, você está com um paciente difícil, o paciente te trouxe um exame de microbiota, você não sabe o que fazer, ou simplesmente você quer fazer uma discussão teórica de algo que você não entendeu, que você quer aprofundar comigo, você pode acionar esse botão de emergência. Você vai ter direito a 2 acionamentos. Esses é uma consultoria individual que vai durar até 90 minutos e que vai acontecer ao longo do ano, tá? Então, 2 acionamentos do botão de emergência. Você vai entrar em contato comigo e aí a gente vai agendar um dia melhor para a gente conversar sobre aquilo que você queira, tá? Então, é caso, pode me mandar o caso antes, pode discutir o caso comigo e eu vou te ajudar em tudo aquilo que você precisar, porque esse é seu direito de botão de emergência. Lembrando que isso é só para quem fecha até hoje, às 23h59. Além disso, ele é um curso 100% online, 12 meses de acesso, com compra segura dentro do Hotmart. A gente tem o prazo de garantia incondicional de 7 dias. Entrou, não gostou, eu te devolvo o dinheiro 100% sem problema. Você tem certificado de conclusão de curso de 40 horas. Todas as aulas têm arquivo em PDF. As atualizações serão ao vivo, mas ficarão gravadas. E a gente vai ter também essas aulas com os convidados renomados. Aí, para a gente concluir, a gente tem muita coisa para pensar aqui, né? Assim como eu disse ao longo dessa aula, então, quando a gente está pensando em conhecimento, o valor é imensurável do quanto isso pode ter impacto para a sua vida profissional. Agregar conhecimento de qualidade e agregar conhecimento válido. A gente está falando aqui de microbiota, de probióticos, né? Então, esse assunto nunca mais vai sair da crista da onda quando a gente está pensando em nutrição. Não existe mais nutricionista qualificado que não entenda sobre microbiota intestinal. Sinto informar. E o grande problema é que as graduações não formam os nutricionistas para isso. Eu sei disso, eu dei aula em faculdade 12 anos e a gente não tem abertura para ter disciplinas específicas de microbiota intestinal, de probióticos. Então, mesmo para aqueles alunos que estão sendo formados agora, eles saem sem esse conhecimento básico, ou então eles sabem muito pouco. Às vezes eu pego um nutricionista que fala, estou formada há muito tempo, eu não sei nada. Eu falo, não, mas o que está formado agora também não sabe sobre microbiota. A gente só consegue esse conhecimento indo atrás. Tá? Então, não se trata de de um curso para uma nova adição simples de conhecimento, né? Não é algo só para adicionar no seu currículo. Isso pode ser um passo muito importante em direção ao seu reconhecimento, a sua mudança de rumo para a sua vida profissional. Então, gente, o futuro é brilhante. E ele está ao alcance, mas só de quem se dedica a alcançá-lo. Então, a gente precisa estudar, senão realmente fica muito mais difícil. Eu gostaria de agradecer quem ficou comigo até agora. Deixa eu abrir aqui o chat, que tem algumas dúvidas. Vamos lá. Se alguém quiser abrir agora o microfone para falar comigo, pode ficar à vontade. Deixa eu me organizar aqui nas perguntas de vocês. Seu microfone está desligado, Ana. Pronto. Já que para a farmácia aqui em São Paulo, que tem cepa, eu gosto muito da terapêutica, porque elas só compram da Coana. Então, se é para ter cepa, lá talvez seja um bom caminho. No Rio de Janeiro tem a Girassol, que também trabalha com cepa da Coana. Mas a gente tem algumas outras que às vezes compram menos cepas, tá? É que a gente tem algumas que só compram cepas. Então, essas são mais fáceis. Tá certo. Ô, Ana, quando que serão as mentorias presenciais? Tem data, dia e horário? As aulas ao vivo de atualização, a gente ainda não tem, porque eu vou esperar juntar o grupo primeiro e aí a gente toma essa decisão junto. Eu coloco lá algumas opções no nosso grupo do WhatsApp e aí a gente decide aquilo que é melhor para a maioria. Tá bem.
Edna, paciente que estava internado tomou muito antibiótico. Você indica blend ou teria uma combinação específica? O Edna, depende. Se o paciente tiver com alguns sintomas gastrointestinais, você pode avaliar se vale a pena, se ele ainda está com diarreia ou ele está com algum desconforto, tá? Mas antes de mais nada, como ele já terminou o antibiótico, eu focaria em alimentação e suplementação de prebiótico, até mais do que probiótico, porque agora já foi, né? Já passou. Não precisa colocar na geladeira. Existe diferença de efeito do probiótico de farmácia para manipulado? Não existe se for um manipulado com equivalência genética. Agora, se você estiver manipulando só a espécie, aí pode ter diferença. Vou te dar um exemplo. Lactobacillus rhamnosus GG é bem focada para essa questão de diarreia, de intestino. Lactobacillus rhamnosus HN001 tem foco em dermatite atópica. Se você está manipulando só lactobacillus rhamnosus, você pode estar manipulando um das cepas e você não sabe qual, porque é só a espécie que chegou para você. Então, nesse caso, teria diferença de efeito, sendo melhor o comercial, porque você tem certeza de qual é a cepa que você está comprando. Vale fazer um blend ou melhor separado? Depende. Se você quer fazer o blend, ele é uma boa solução. Agora, o melhor separado, eu não entendi se você quer separar de dentro do blend ou se você quer criar algo seu, né? Essa parte aí, enfim. Se você quiser aquela combinação, pode usar o blend sem problema. Agora, se aquilo que você já estudou, o seu paciente está precisando, ele não tem necessidade de vários probióticos, você pode usar só um, não tem problema nenhum. Gestantes, a gente trabalha com alguns probióticos, gestantes sempre a gente toma mais cuidado, né? Mas de maneira geral, para probiótico, a gente não tem problema, tá? Não teria muita preocupação. Eu gosto muito de investir em prebiótico. Ana, Oi. no caso, o curso de guia prático da dieta Low Food Map eu já adquiri antes, já finalizei. Tem alguma diferença, assim, eu já ter tido? Você consegue? A diferença vai ser dessas atualizações. Tem muita coisa que mudou, então a gente vai fazer as atualizações ao vivo e depois isso vai ficar gravado. E também a gente vai ter uma adição de alguns bônus que vão acontecer ao longo aí do processo, que vocês têm muita dificuldade. Então, alimentos para fazer reintrodução de fase 2 e modelos para a gente fazer fase 3. Então, por isso que não dá para fazer muita coisa de diferente, porque vai ter novidades em relação à própria dieta Low Food Map. Ana, eu fiquei numa dúvida quando você estava falando das indicações para gastroenterite aguda, que você mostrou, né, as cepas e mostrou também quais são esses probióticos comerciais. Aham. Essas indicações seriam somente para crianças ou para adultos também? Fiquei A com gente essa pode dúvida. usar. Não, é que assim, é mais comum a gente usar para criança, mas daria para usar para adultos sem problemas, tá? A gente também tem esse mesmo tipo de E seria a versão para respaldo. adulto, no caso, né? Ah, sim, do comercial você está falando. Isso, do comercial, é. Isso, Aí eu versão para aproveito para adulto. adulto. Aham, Exatamente. Isso. É beleza. só o Floratil, na realidade, ele não vai mudar, só vai diferenciar a questão de ser sachê ou de cápsula, tá? Uhum, Agora, o Culturelle, você vai ter a versão que é azul, que é adulto, e o Provence, o comprimido mastigável. tá, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, ó, não se esqueçam, para ter o botão de emergência, hoje, até as 23h59. E eu diria que esse botão de emergência é o que vale ouro aqui. Porque pensa, você vai ter uma consultoria individual comigo, então não é nada em grupo, né? E você consegue fazer a discussão de caso clínico tete a tete. E aí eu vou estar ali para te ajudar em tudo que você precisar, até mesmo para te indicar o caminho de raciocínio clínico, né? Eu mandei nessa semana um caso clínico lá no grupo do WhatsApp e eu achei muito interessante porque, para mim, era tão claro, né, aquilo que chamaria mais atenção do caso clínico, que era uma ferritina muito baixa, e todos os nutris que me responderam não se atentaram a esse detalhe. Então, esse tipo de coisa você passa a prestar atenção depois que você faz o ciência do intestino. Você consegue se atentar aos detalhes, né? E o detalhe muda tudo.
tá? Por que que eu sou recomendada pelos médicos, né? Os médicos confiam em mim. Porque eles entendem que eu consigo ver esse detalhe. Tem um médico que trabalha muito comigo que ele fala assim, Ana, o seu feeling vale ouro. Ele fala, eu às vezes eu tenho uma percepção do paciente, eu mando ele para você primeiro, antes de eu decidir o que eu vou fazer, porque eu quero que você avalie. Porque sempre que o médico me encaminha, eu mando um feedback para esse médico. E aí eu entro em contato com ele e aí a gente troca ideias. Ele fala, várias vezes eu já mudei a minha conduta clínica por conta daquilo que você me falou, por conta daquilo que você percebeu que para mim passou despercebido. Então, isso a gente aprende com a prática. Mas é lógico que a teoria te dá uma base muito boa, mas a prática faz toda a diferença, né? Então, a ideia é fazer com que vocês tenham essa mesma facilidade que eu tenho, tá? Eu consigo ensinar todo o caminhar das pedras, que não foi fácil, então foram 12 anos de muito estudo, de muita dedicação para conseguir reunir tudo isso em um curso, tá? E não é qualquer curso, né? A gente está falando aqui de um curso de uma nutricionista que estuda, que produz ciência, e que atende e que tem experiência clínica. Isso tudo faz diferença, né? Então, eu tenho nesses últimos 12 anos artigos científicos publicados, capítulos de livro publicado. Agora eu concluí o pós-doc, a gente já está fazendo uma reunião lá na USP para a gente conduzir as próximas publicações de artigos. E isso não é pouca coisa, porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente está pensando em ciência, e inclusive pensando em microbiota, porque trabalhar com microbiota é muito caro. Tá? Ainda custa caro, então não é qualquer grupo de estudo que consegue fazer isso, e vocês terão essa oportunidade direto comigo, né? Então, essa facilidade eu infelizmente não tive, e foi muito mais complexo para mim, mas eu tô aqui disponível para ajudar, né? Então, muitos alunos, não sei se os alunos ainda que eu já dei aula continuam aqui, tem muitos ex-alunos e sabem disso, né? Que eu tenho muito orgulho de ser professora e eu gosto muito de dar aula, então isso tudo fica muito claro durante o Ciência do Intestino, é feito com muito cuidado, com toda uma preocupação para fazer com que vocês tenham realmente essa base necessária, tá? Para mudar. Eu tenho até um vídeo de uma aluna, deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo aqui, peraí. Deixa eu, antes de mostrar o vídeo, deixa eu colocar para vocês a página, como é que ela é do Hotmart, do Ciência do Intestino. Então, a gente tem os módulos todos divididos, tá? É tudo muito bem organizado. Então, tem módulos específicos de exames, e aí, às vezes, a gente vai ter aulas, que são as aulas com convidados, que vão adicionar. Vocês estão vendo essa tela? Tá, Jaque? Faz assim para mim, eu tô vendo você. Tá bom, obrigada. E aí a gente tem os mecanismos, então eu seleciono isso, assim como eu disse, então é tudo explicado, qual é a diferença de proteína, de gordura, de carboidrato, de adoçantes, quais os impactos que isso vai ter na microbiota. Prebióticos, fitoquímicos, probióticos, daí os conceitos simbióticos. Daí a Deixa gente... eu falar, ô, Ana, falar que eu fiz o seu de o guia da dieta prática do Low Food Map, eu terminei super rápido, assim, porque é muito didático, muito. Você tem uma forma de falar assim que a gente passa o vídeo e nem sente que foi 12, 15 minutos, tal. Eu terminei e já repeti de novo, né? Sempre que eu tenho dúvida, eu volto no conteúdo. E você já conseguiu usar na prática? Sim, já usei com alguns pacientes. Eu preciso divulgar mais, né, Ana? Que eu tenho trabalhado com a síndrome intestinal, doenças intestinais, Uhum. divulgar mais, assim. Mas as pacientes que já vieram, eu já tratei 3 pacientes com síndrome intestinal irritável. E antes do curso você não daria conta de fazer. Não, porque eu não tratava nem eu nela. Então, quer dizer que super tá válido, né? Eu tenho uma outra paciente que falou isso, Não, que porque depois que ela eu fez sou o... paciente e sou aluna, né? Eu sou paciente da Ana e sou É. aluna.
No caso, ela teve já uma consultoria individual de como faz a dieta Low Food Map na prática. Na prática. Ah, Eu já eu fiz a parte teórica e ainda passei pela prática. exatamente. Então, a Jaque me conhece como Nutri, como professora. Sim, Mas isso é funciona. muito bom. Eu tenho uma outra aluna que me falou exatamente a mesma coisa, que as aulas são muito diretas, então não fica uma enrolação, não tem coisas. E realmente, gente, porque eu não gosto disso, então não é um curso com um monte de coisa para poder colocar horas, não é isso, tá? As horas que estão ali são horas necessárias para aquilo que vocês precisam saber, então ele é um curso todo muito direcionado. Você fez, você consegue atuar. Você fez, você consegue entender e consegue dar sequência para esse conhecimento, tá? Então, essa é a ideia. Essa parte de diarreia, de constipação, de intolerância à lactose é super interessante, de intestino irritável, de SIBO. E o legal é que quando eu vou convidando os professores, né, eles vão encaixando com a aula que eu já dei. Então, a ideia desses professores, eles não são convidados de forma aleatória. Eles são convidados no sentido de, não, ele vai melhorar aquilo que o aluno já teve. Então, ele agrega mais para aquela aula, tá? E a ideia de fazer, então, a proposta atual, né, de fazer essa atualização ao vivo, é exatamente para dar esse dinamismo, porque muita coisa acontece em microbiota e aí agora eu vou fazer essas atualizações. Então, vou separar por blocos. Então, vai ter momentos de atualização de dieta low food map, momentos de atualização que daí a gente faz de doenças gastrointestinais e por aí vai, tá? E é lógico, conforme a gente vai tendo experiência clínica, isso vai melhorando, inclusive, porque daí eu vou trazer discussão de achados com vocês, de estudos clínicos, mostrar exames de pacientes. Então, como que foi meu raciocínio? Como que eu cheguei a conclusão de que aquele paciente podia ter intolerância à lactose, fiz o teste e o teste veio positivo, tá? Então, a ideia é realmente facilitar o caminho para vocês, né? E só de fazer isso, vocês ganham muito tempo, não tem nem o que falar, né? Porque é um curso rápido em que você consegue sair, terminar o curso rapidamente, você tem um ano de acesso, você não precisa demorar um ano para fazer o curso, tá? Então, se você se programar, você consegue concluir esse curso tranquilamente em 2 meses até menos, dependendo do quanto você quiser se dedicar para isso. E aí você sai atuando, você sai já fazendo dinheiro, o curso já se paga. No mesmo ano que você está pagando o curso já está se pagando, né? Se a gente dividir lá nas parcelas, para quem fechar hoje, a gente está falando de parcelas de menos de R$ 180. Então, quanto que é a sua consulta hoje? Quantas consultas você teria que fazer para pagar a parcela do curso? É isso que você tem que pensar. Qual é o grau de investimento? O grau de investimento é muito alto ou é super acessível para você? Você tem que lembrar que é isso, o tempo de acesso é um ano. Você vai passar um ano conseguindo rever a aula, atender um paciente, rever de novo. Ah, não, estou com dúvida em tal situação, vai lá de novo. Então, você tem um ano de acesso e sempre eu abro, antes de finalizar o seu tempo de acesso, eu abro a opção do aluno renovar por um preço simbólico, tá? Eu sempre dou essa opção, porque eu fico pé da vida quando eu compro o curso e acaba, ninguém me avisa e eu perco os acessos. Então, porque às vezes a gente não faz. Então, eu também faço isso. E tem aluno que concluiu o curso e ele renova o acesso porque ele quer estar ali naquela comunidade, ele quer ter acesso aos professores convidados, ele quer ter acesso às discussões que a gente faz, então ao networking. E esse ano a gente ainda vai introduzir essa questão dos hot seats. Então, gente, é um curso que está completíssimo, com muitas oportunidades, mais a questão do marketing digital. Então, é para alavancar e mudar toda a sua vida mesmo, com uma nutricionista, que no caso sou eu, que fiz tudo isso sozinho. Então, estou aqui para te ajudar a fazer. Você está com uma paciente com síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, ela tem alterações de microbiota, viu, Jaque? Tem que avaliar se ela não tem outras condições autoimunes associadas e se ela não tem condições gastrointestinais, mas dá para a gente fazer uma atuação nesse sentido, sim. Até um assunto Então, que daria para a gente trazer para as aulas de microbiota de atualização, falar sobre Sjögren. super legal. Então, essa paciente, eu já peguei ela num grau bem elevado. Ela tá tendo já problema com a visão e com a garganta. Uhum. E a médica já colocou ela com a síndrome do intestino irritável, já falou que ela tem a síndrome do intestino irritável e tá já celíaca.
Hum, então ela precisa controlar logo. É. Uma doença autoimune sempre aumenta o risco de outra doença autoimune, principalmente se essa doença não está sob controle. Então, Então, assim, pode ser aí, que daqui a pouco ela desenvolva mais uma. Então, eu você precisa comecei, cuidar do intestino urgentemente. eu Porque o comecei intestino com está muito associado com imunidade. Então, você precisa melhorar a permeabilidade, melhorar toda essa questão de base, senão ela não vai resolver, não. E é lógico, doença celíaca você vai excluir total, verificar a contaminação. Dentro do curso, eu dou até a programação pronta que eu entrego para o paciente, lavagem tripla, qual é toda a indicação que a gente faz, a tem tudo. celíaco, né? É. Eu tô com muitos pacientes com doença celíaca. Esse ano, assim, tá uma loucura. Muita E eu gente tô fazendo fugindo de fazer diagnóstico. o exame. É, Tô já que tá fugindo de fugindo. fazer o exame. Exato. Muita gente com diagnóstico de doença celíaca. E é interessante que os sintomas estão bem variados, assim. Então, é uma doença que a gente precisa conhecer mais. E muito nutricionista come bola. Muito nutricionista come bola para doença celíaca. A maioria daqueles que eu tô pegando já tinham passado com 2, 3 nutricionistas, 3, 4 gastroenterologistas e ninguém viu. E aí, Essa quando você paciente descobre, você, tem, ela, você muda a vida do paciente, ele nunca mais vai deixar de falar de você. Então, essa é a ela questão tá para. perdendo a voz, pra você ter É, ideia. A doença tá fazendo ela perder a voz, dores nas juntas, tá bem complicado. então, é Então, só controlar, mas isso é possível, tá? Então, aqui eu coloco como bônus os alimentos permitidos na dieta Low Food Map, que estão atualizados. Ainda tem alimentos industrializados, probióticos comerciais, suplementação proteica e as aulas com convidados, que estão maravilhosas. Então, a gente tem aula de microbiota com a Silvia Campos sobre estamina, Raquel Bicudo sobre alergia, a Vanderly sobre fito, a Ju sobre sede, né, a síndrome de Ehlers-Danlos, né, que é a SED, a Marise para falar de Ayurveda, a Ilana está falando de doença inflamatória intestinal. Gente, é muita coisa. Então, a gente tem desde formulações, como que a gente faz uma formulação, uma manipulação, qual é a melhor cápsula para usar. A gente tem exames diagnósticos, nutrigenética, é a dispepsia Marisa Berg, funcional. É muito legal. a Marisa Berg que tá dando aula de Ayurveda, É. o livro dela. É ela mesmo. Ela até me encontrou no evento e me deu um livro dela. Então, tem É, muita coisa bacana. Essa última aula da doutora Raíssa foi fantástica. Ela deu uma aula sobre SIBO, gente, tá imperdível. E aí, a gente tem aqui ainda as mentorias. Então, eu fiz um atendimento nutricional ao vivo, dúvidas sobre a dieta Low Food Map, e depois a gente foi selecionando casos, tá? Então, aqui tem um caso, é tudo caso real, doença celíaca, diarreia. Aí tem o guia prático da dieta Low Food Map, que tá todo aqui, e que daí a gente vai ter as aulas de atualização e ainda os materiais editáveis. Então, quando você entra aqui, você vai ter acesso a esses materiais, então os alimentos, os probióticos, todos para você poder colocar sua logo e entregar para o seu paciente, tá? nossa, vai Então, facilitar, porque eu tava redigitando tudo. pois é. Então, isso você já tem aqui dentro do curso, tá? Redigitando tudo, fazendo um novo formato para. Tá, legal. Fada, não tem probiótico específico para isso, não. Não que eu saiba, pelo menos, tá? Para adenomiomatose de vesícula. Teria que dar uma pesquisada. Para essas coisas mais direcionadas, não tem jeito. Tem que ir lá no PubMed e coloca lá. Pede para procurar e ver se aparece alguma coisa, tá? Eu não sei. Para esse, realmente, não é algo que eu já atuei, então não consigo te dizer se existe algo específico para ele ou não, teria que procurar. Tá certo. Ô, Ana, eu vou te mandar mensagem essa semana para te apresentar o meu e-book que eu comecei a montar Combinado. de dieta, da dieta. Então, ó, eu vou girar daqui, peraí, e vou voltar para cá. Então, aqui eu ainda tenho a Vanessa, a Camila, a Gislaine, a Mirella, Thalita, olá, Thalita, a Fada e a Lorena. Deixa eu voltar para cá. Tinha. Então, gente,
eu vou reforçar a questão do nosso botão de emergência, que é algo que vale muito a pena. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o pessoal que está dentro do grupo do WhatsApp, né? Todo mundo aqui estava dentro do grupo do WhatsApp. Então, vocês. Ah, Thalita, eu vou entrar para o curso também. Ó, será um prazer, hein, Thalita? Amei sua aula hoje, vou comprar o acesso. Te vejo no final de semana no Microbiota. É verdade, gente. Esse final de semana eu dou aula no Microbiota Club. No final de semana passado, eu nem perguntei se alguém estava lá, se me viu, né? Que eu dei aula lá no Gluten Free. Nesse próximo final de semana, eu dou aula no Microbiota Club sobre dieta vegetariana e vegana. E em outubro, eu dou aula para o Meeting de Nutrição Oncológica da Plenitude sobre SIBO e câncer. Também vai ser um assunto bem legal, tá? Então, Camila, fico feliz. Lá no Microbiota, você vem e me encontra e fala: eu sou a Camila, lá da sua aula. Porque daí a gente tira foto e eu te dou um beijo, tá? Adoro tirar foto com vocês. Então, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente vocês terem ficado comigo. Não percam a oportunidade de mudar a sua vida. Agora é a hora, tá? Esse é o momento. Às vezes as coisas passam e a gente se perde, mas você nunca mais vai ter oportunidade de fazer 2 consultorias individuais com quem tem muita experiência sobre microbiota intestinal, sobre doenças gastrointestinais. Então, vocês não podem realmente perder essa oportunidade. Vocês têm até as 23h59 para tomar a decisão que pode mudar completamente o rumo da sua carreira e, consequentemente, da sua vida. Porque daí, se você trabalha menos e ganha mais, você consegue, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Então, também não é só aumentar faturamento, mas é ter melhor qualidade de vida. Você poder atender da onde você quiser, você poder ter mais liberdade geográfica, você poder ter essa questão de escolha, tá? Vanessa, eu que agradeço. Foi um prazer, gente. Eu adoro dar aula. Um beijo grande para vocês. Combinado? Qualquer dúvida, Falou uma vocês coisa, falem com a gente dentro do WhatsApp. Diga. falou uma coisa muito interessante, né? Porque com esse tipo de dieta, a gente não precisa ficar presa a espaço físico, né, Ana? Porque é uma dieta que está fazendo mais tratamento, então você não tem que ficar fazendo bioimpedância, essas coisas, assim, não é o foco, né? Exatamente. Ó, se vocês quiserem garantir o acesso com preço promocional, tá aqui nesse link, tá? Que foi, acabou de enviar no chat. Mas essa questão de fazer o online, já que muda mesmo. Pacientes intestinais, gastrointestinais, não necessariamente tem essa exigência de bioimpedância ou de avaliação, corporal, tá? Porque o foco é outro, né? Então, é lógico que sempre é importante, eu sempre vou avaliar no consultório se perdeu massa magra, como é que tá a questão de distribuição de gordura. Não estou dizendo que não é importante, não é isso. Mas ele te dá mais liberdade nesse sentido, porque não é um acompanhamento de emagrecimento, por exemplo, né? É, então, a gente consegue direcionar de um jeito muito, muito, muito melhor. E aí, isso facilita bastante. Então, eu costumo viajar e aí eu atendo de onde eu estiver, não tem problema nenhum, né? Então, você consegue atender de qualquer lugar, você consegue responder paciente sem problema. Na realidade, gente, hoje, eu diria que cerca de 80% dos meus atendimentos são online. Eu atendo da minha casa, no conforto da minha casa, tá? E aí, eventualmente, lógico, eu vou ter os pacientes, né? Esses 20% vão ter lá presenciais. Tento concentrar o máximo possível para ir para o consultório só uma vez, 2 vezes na semana. Mas isso eu consigo fazer por quê? Porque eu já tenho esse know-how, eu já tenho esse reconhecimento, eu já tenho todo esse caminhar que a ideia do curso é ensinar isso para vocês, né? A Mirella, sempre top, Ana, é fidelizar o paciente. Quando você resolve, ele traz a família toda. É impressionante, Mirella, é isso mesmo. E é engraçado que esses dias até o meu marido fez um comentário, ele falou, nossa, mas você vai atender a família inteira da moça? Eu falei, vou. Eu atendi uma, e aí ela adorou, aí ela me passou para a Nora, aí a Nora passou, aí eu atendi o filho, que é o namorado da Nora, e aí os pais da Nora. Então, gente, eu já atendi 2 famílias numa levada só, e eles foram
passando muito rápido, porque ele, nossa, mas ele também tem problema, nossa, mas meu pai também tem esse problema. Daí fala para o pai e o pai passa para outro. Então, é muito interessante. Eu atendo família toda, tá? Isso é muito comum. E aí a consulta é daquele jeito, né? Porque se atende um tá falando do outro, olha, é uma loucura. Aí esses dias eu atendi a filha e a mãe desconfiando que a filha tinha doença celíaca e a mãe tinha doença celíaca. A mãe falou: Olha, eu agendei para ela, mas eu só queria saber como que é a sua consulta. Daí eu falei, e aí? Ela falou, não, eu já vou agendar a minha. A próxima disponibilidade de agenda vai ser a minha, porque agora você vai agendar e vai atender a família toda. Então, isso é muito interessante, tá? Tem esse detalhe também. Pacientes com problemas intestinais, às vezes eles estão em famílias que têm problemas gastrointestinais. Então, quando você atende um, você atende vários, tá? Então, a gente tem várias vantagens em trabalhar com esse público. E não é um público que os nutricionistas prestam atenção. É isso que eu acho muito interessante, né? Ele é um espaço que ele praticamente a gente não tem concorrência. Eu moro na Grande São Paulo. E aí, esses dias, conversando com uma representante de uma grande indústria de alimentos, e aí ela falou assim para mim: você sabe, né, que eu visito praticamente todos os nutricionistas da ABC. Eu falei, e aí? Ela falou, não tem ninguém que trabalha com intestino. Gente, ninguém. Como assim? A gente está falando de uma região que deve ter o quê? 4, 5 milhões de pessoas? Ela falou, não tem ninguém relevante, assim, que você fale, não, essa aqui entende de intestino, sabe fazer dieta low food map e atende pacientes gastrointestinais. Não tem. Ela falou, eu tenho que mandar para você. Aí, quando manda para mim, eu atendo presencial em São Paulo. Se o paciente quer presencial, ele vai sair do ABC, e eu também vou, no caso, e a gente se encontra em São Paulo para os atendimentos. E eu atendo muito online aqui no ABC, mas porque a gente não tem. Mas olha o nicho, gente, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. Eu estou falando de uma grande cidade, né? Você imagina você, para e faz essa reflexão agora, lá na sua cidade, aí na sua cidade. Para quem você encaminharia um paciente que tem problema gastrointestinal? Vou dar até um tempo para vocês pensarem. Se você não tem quem, se você não consegue pensar em ninguém, esse lugar tá vago. E no caso pode ser seu, só que você precisa estudar. E aí é igual a Jaque falou. Então, assim, ela já atendeu 3 casos de dieta low FODMAP, mas ela não divulga que ela trabalha com doenças gastrointestinais, ela não divulga que ela está fazendo está tendo esse foco. Porque a partir do momento que você divulga, as pessoas te procuram. Gente, eu tenho muito paciente que chega para mim e fala, eu te achei no Instagram por causa da hashtag dieta low FODMAP. Então, a gente precisa tomar cuidado até com o Instagram, fazer esse trabalho de marketing mesmo, digital. Tudo isso agora conta, tá? Então, ó, para esses 10 que estão aqui, se vocês forem fazer a inscrição, vocês não vão perder essa oportunidade, eu tenho certeza absoluta. Vocês vão clicar nesse link que está aqui, certo? Que foi enviado às 21h47. A Bela encaminhou o link novamente. Ou então vocês vão entrar no site, ou até mesmo lá no Instagram, tá? Que eu já vou adicionar o link lá no Instagram, direto para essa questão mais barata, né? Com desconto que conclui hoje. Deixa eu ver se eu consigo ir para o site com vocês. Espera aí. Sim, o meu tá dando 8. Aqui, não. Esse aqui é o site que você também consegue ser direcionada para o carrinho do Hotmart. Mas como hoje tem aquela questão especial, você vai ter que colocar barra desconto especial. Senão, você vai ser direcionado para o preço cheio, tá? Que é o 1997. Então, toma esse cuidado, combinado? Então, para quem fechar entre hoje e amanhã, vai clicar aqui no barra desconto especial para ser direcionada para o link correto do Hotmart. Então, você vai vir aqui, já vai estar os 1797. A hora que você clicar, ele já direciona para a página correta, que é essa aqui, tá? Se você colocar no outro link, então no www Ciência do Intestino só, vou mostrar para vocês. Aí ele já está mais caro. E quando você clicar, ele vai estar com o valor alterado no Hotmart. Então, tomem esse cuidado, combinado?
Então, entre nesse link aqui, que é o www.cienciadointestino.com.br/desconto especial. E aí você vai fazer, então, essa compra. Combinado? Eu coloquei o link do site também Tá bom, no chat aqui para quem precisar. combinado. E também colocou lá no grupo, ô, Bela? Vou colocar o site lá no grupo também. Combinado, é mais fácil, tá? Então, perfeito, gente. Espero que eu encontre com vocês, com a carinha de vocês aqui, apesar que eu não vi, as pessoas não abrem a câmera, né? Vocês podiam abrir a câmera para ver o rosto de todo mundo. Da Camila eu já estou vendo mais ou menos, já vou encontrar com a Camila então esse final de semana. Pronto, é isso, Camila. Pronto, eu vou lembrar de você, tá? Mas de qualquer maneira, se por acaso eu fizer de louca, você fala, professora, sou eu vou falar, tá bom. Pode me procurar. E aí vocês cliquem aí e aproveitem para essa oportunidade. Se vocês têm amigos nutricionistas que precisam também desse tipo de informação, encaminhem, divulguem, porque até hoje ele consegue os botões de emergência e amanhã acaba então o desconto especial e aí a gente fica com o carrinho aberto até o dia 7, com o valor cheio de 1.997. Combinado? Então, boa noite para todos. Muito obrigada pela presença, pela companhia. E para Camila, eu te vejo no sábado. Boa noite, Pro. Boa noite. Boa Até noite. mais. Tchau.